Chegamos à cidade de Jesus, Cafarnaum, local onde, segundo a Bíblia, era a residência de Jesus Cristo. Caminhar por essas ruínas nos dá uma emoção grande, afinal, era aqui que ele se sentia em casa. Nessa cidade, à beira do mar da Galileia, Jesus curou doentes, expulsou demônios e acalmou a tempestade no mar. Aqui também ele pregou, na sinagoga, seus ensinamentos e proferiu a respeito de sua própria morte. São nessas ruínas que morava a sogra de Pedro, também curada por Jesus.